Então segura-te bem, porque o que estás prestes a ouvir não é apenas uma atualização de pré-época, nem um resumo de contratações. É uma viagem direta ao coração do dragão, onde há sangue novo a explodir de vontade, há decisões que ninguém entende, há revolta no ar e há promessas que voltam a acender a fé dos que nunca deixaram de acreditar, mas também há um perigo à espreita que ninguém está a querer ver. Hoje são 5 notícias, 5 choques emocionais, 5 momentos que podem mudar tudo no futuro imediato do Porto. Desde escândalos financeiros com sabor a traição, até críticas internas que já fazem tremer a nova liderança, passando por reforços que chegam com alma portista e palavras que tocam fundo. E no meio disto tudo, uma chegada inesperada pode virar o balneário do avesso, para melhor ou para pior. Se és dos que vive o Porto com a alma nas mãos, então já sabes o que fazer. Carrega no like, ativa o sininho, subscreve e prepara-te, porque isto não é um simples vídeo, é um murro no peito de qualquer portista que sente o clube de verdade. E acredita, o que te vou contar a seguir é de ficar com os nervos à flor da pele. Isto não é apenas um erro. Isto é um insulto à inteligência dos portistas. Uma jogada que envergonha quem sente o Porto com alma. Uma decisão que está a rasgar os valores do clube e a provocar um fumo de revolta tão denso que nem o mais distraído consegue ignorar. O nome dele é Francisco J. Marques e pode já não estar nos quadros da SAD, mas continua a ser uma das vozes mais afiadas quando se trata de defender o Porto contra quem quer que seja. E desta vez, ele não atacou um rival, não expôs um inimigo externo, atacou quem agora manda no Dragão. E fê-lo com números, com indignação, com uma acusação que está a deixar os bastidores em combustão. Porque, segundo ele, André Vilas-Boas assinou um dos negócios mais absurdos da história recente do clube, troca João Mário por Alberto Costa e ainda paga 3 milhões, mais comissões que ultrapassam os 2 milhões, e ainda inventa uma categoria nova de custos chamada Comissões de Gestão. Ou seja, o Porto paga para vender, paga para comprar e paga para gerir. Um triplo escândalo. Estamos a falar de uma operação com a Juventus que, na prática, faz parecer que se venderam direitos por 12 milhões e se compraram outros por 15 milhões. Só que no papel, tudo foi disfarçado com malabarismos financeiros. Tudo bonito no papel, tudo disfarçado nos comunicados. Mas quando se somam os números reais, o Porto gastou muito mais do que ganhou. E o mais grave? Esta é agora, segundo J. Marques, a comissão mais alta de sempre paga pelo Porto na compra de um jogador. Estamos a bater recordes, mas pelos piores motivos. O ex-antagonista das comissões é agora o rei das comissões. O balneário sente isto. Os adeptos sentem isto. Os sócios estão a ferver. Porque esta troca de jogadores, que parecia simples, está a revelar uma gestão que começa a dar sinais de desnorte. Uma gestão que ainda agora começou e já está envolvida em polémicas que ferem a transparência, a confiança, a identidade do clube. E tudo isto explode, dias depois de perdermos Francisco Conceição por 32 milhões. Dias depois de anunciar reforços jovens, promessas, nomes desconhecidos, e agora pagamos comissões obscenas por uma troca onde, supostamente, o Porto devia sair a ganhar? Isto não é apenas revolta, é incredulidade total. Porque a nova direção foi eleita com promessas de rigor, de ética, de combate ao despesismo, e o que vemos é o contrário. O que vemos é um presidente a assinar negócios que, segundo quem conhece bem os bastidores, são dignos de manual de como enfraquecer financeiramente um clube em reconstrução. O que se passa dentro da estrutura do Porto? Que tipo de decisões estão a ser tomadas nos corredores do Dragão? Como é que isto passa sem explicações claras, sem prestação de contas, sem um pedido de desculpas? Se isto é o início de uma nova era, então o futuro pode ser muito mais turbulento do que imaginávamos. E se achavas que este escândalo já era grave, então espera pelo que vem a seguir, porque vamos falar de uma saída que deixou um vazio emocional nos portistas e que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Martin Anselmi. Um nome que passou pelo Porto como um cometa, rápido, brilhante por instantes, e depois desapareceu. Sem aviso, sem explicação, sem sequer um adeus digno. E agora, meses depois, ainda estamos todos a tentar perceber o que raio aconteceu. José Fernando Rio, antigo candidato à presidência, que nunca teve medo de dizer o que pensa, veio a público pôr o dedo na ferida. E desta vez, não há como ignorar o peso das suas palavras. Porque o que ele diz é o que todos nós já sentimos, mas ainda ninguém teve coragem de assumir com frontalidade. Esta saída de Anselmi foi uma machadada emocional brutal para o clube. O treinador argentino foi apresentado com pompa, como um símbolo da nova era, como o rosto da renovação, e de repente, puff. Luz apagada. Desapareceu na escuridão. Sem entrevistas. Sem conferência. Sem justificações.
Foi um meteoro, diz José Fernando Rio. E tem razão. Foi uma estrela cadente que durou 6 meses. 6 meses para o lixo, diz ele, e não é exagero nenhum. Porque nesse tempo, nada foi construído. Nada ficou. Nenhum legado. Nenhuma estrutura. Nem uma base para Farioli herdar. E isto, meus amigos, isto dói. Dói porque é um símbolo de desorientação. E atenção, isto não é só sobre Anselmi. Isto é sobre o que representa uma presidência que começou com falhanços consecutivos. Vítor Bruno. Anselmi. 2 treinadores escolhidos por Vilas Boas. 2 falhanços seguidos. E agora? Agora é Farioli. José Fernando Rio tenta manter a esperança, elogia a experiência europeia do italiano, lembra o trabalho no Ajax, mas mesmo assim não consegue esconder o receio. Porque no Ajax, Farioli também caiu na reta final. Liderou e depois perdeu. E no Dragão, perder no fim custa mais do que em qualquer outro lugar. Mas há mais. O ataque não ficou só no banco. Chegou também ao relevado. E o aviso é claro. Este plantel, por mais promissor que pareça, está a ser montado com demasiada juventude. Falta experiência. Falta maturidade. Falta alguém que segure isto nos momentos de sufoco. O Porto está cheio de talento. Cheio de garra. Cheio de vontade. Mas como diz José Fernando Rio, e com razão, não vejo experiência suficiente para fazer do Porto campeão. E esta frase dói, porque é como se nos dissessem que temos tudo, menos aquilo que decide os campeonatos. Olha-se para a defesa e não há patrão. Neuen Pérez ainda não mostrou que pode liderar. Zé Pedro chegou tarde. Perperpique é uma promessa, mas ainda um miúdo. E no meio disto tudo, quem grita? Quem manda? Quem segura o barco nos jogos grandes? E isto vem de um homem que, apesar de não estar no poder, continua a pensar como um portista apaixonado. Porque ele termina com uma frase que nos deixa pensar. Todas estas vendas são feitas com base no plantel herdado da direção anterior. Diziam que era mau, mas já rendeu perto de 300 milhões. E tem razão. O Porto está a vender bem, mas será que está a comprar com a mesma qualidade? Isto não é só uma crítica. É um apelo. Um grito de alerta. Porque os erros já custaram demasiado, e se não se corrigem agora, vão-nos custar ainda mais. E o que te vou contar a seguir vai virar tudo do avesso, porque há um reforço que está a conquistar o balneário com trabalho, humildade e vontade de ferro, mas também está a levantar uma dúvida gigante sobre o caminho que o Porto está a seguir. Ele fala bem. Trabalha como poucos. Está feliz, motivado, rendido ao míster. Mas por trás de cada palavra de Borja Sainz, há uma tensão que ninguém quer enfrentar de frente. Porque o discurso é bonito, é esperançoso, é digno de aplauso, mas esconde uma verdade crua que está a inquietar os adeptos mais atentos. Será que esta estrutura, esta juventude, esta disciplina, chega mesmo para sermos campeões? Borja Sainz, o novo extremo que trocou a Premier League pelo Porto, tem dado tudo desde que aterrou na Áustria para o estágio. Fez 2 assistências no primeiro jogo-treino, está a adaptar-se rápido, elogia a exigência do novo treinador, diz que Farioli exige trabalho e disciplina a toda a equipa, e acredita, com uma fé quase cega, que esse é o caminho certo. Mas por mais que ele acredite, e por mais que nós queiramos acreditar com ele, há algo que está a faltar: estrutura de campeão. Porque não basta ter talento. Não basta ter vontade. Não basta ter disciplina. Para ganhar o campeonato português, para vencer nas noites a doer, é preciso muito mais. E é aí que entra a frustração. Porque Farioli pode ser exigente, pode ter boas ideias, pode construir um grupo unido e trabalhador, mas se não tiver um eixo com experiência, se não tiver líderes em campo, se não tiver jogadores que já viveram batalhas e sabem como ganhar à moda antiga, então tudo isto pode não chegar para nada. É impossível não sentir tensão quando olhamos para o plantel e vemos tantos miúdos. É impossível não ficar nervoso quando percebemos que o Porto está a apostar em talento cru, mas ainda sem casca. E por muito que Borja diga que a convivência é boa, que os colegas o ajudam, que se senta em casa, o que nos tira o sono são os jogos a sério. Porque aí não há estágio que valha. Aí é Dragão contra tudo e todos. E é aí que vamos ver quem é quem. O próprio Borja admite que não sabe o que esperar da Liga Portuguesa. Vem com humildade, vem com garra, vem com fome. Mas isto, meus amigos, é a selva. E há estádios neste país onde ou tens nervos de aço, ou levas 3 no bucho antes de perceber o que aconteceu.
Ele fala de se adaptar, de se sentir bem com a ideia de jogo, de estar entusiasmado com a camisola que vai vestir, e tudo isso é verdade, e tudo isso é bonito de ouvir. Mas falta o mais importante, alguém que olhe nos olhos dos colegas e diga sigam-me. Alguém que, no minuto 90, vá buscar o jogo ao colo. Farioli está a tentar. Está a montar um grupo coeso, está a pedir que todos defendam, que todos cumpram funções. Está a criar um coletivo. E isso é louvável. Mas a pergunta mantém-se. No meio desta juventude toda, quem vai carregar a equipa às costas quando tudo estiver a tremer? Borja Sainz pode ser uma das boas surpresas da época. Pode explodir, pode desequilibrar, pode até marcar os tais 19 golos que fez no Norwich. Mas se o resto do plantel não acompanhar, se continuar a faltar um patrão, um alfa, uma espinha dorsal de ferro, então não há ideia de jogo que resista. E agora prepara-te, porque no meio desta dúvida gigante, eis que surge uma luz diferente. Um nome. Uma história. Um jogador que chega ao Dragão como quem volta a casa e que pode reacender tudo aquilo que nos faz sentir que este clube é mais do que futebol. Quando um jogador diz que o Porto é o clube do coração, a maioria sorri, mas desconfia. Quando diz que era um sonho de criança, muitos já ouviram isso antes. Mas quando esse jogador é Alberto Costa, e cada palavra que sai da boca dele parece vir diretamente da alma de um portista da bancada, aí já não há ceticismo possível, há identificação total, há pele arrepiada, há lágrimas que ameaçam cair. Porque o que Alberto Costa está a viver agora é o que todos nós, um dia, sonhámos viver. Ele era um de nós. Via jogos no Dragão. Cresceu com o símbolo ao peito, mas no lugar do adepto. Agora, é ele quem entra em campo com a camisola sagrada. E não é por acaso que tudo o que diz vem com aquela força crua de quem sente, de quem vibra, de quem acredita. Era um sonho de criança, disse ele. A minha família é toda do Porto. E quando diz que vai jogar por eles, por nós, pelos que sempre estiveram ali, não há como não sentir um nó na garganta. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. Alberto Costa é o lateral direito que vem da Juventus, mas não vem como mais um. Vem como alguém que sabe o peso daquela camisola. Que sente a pressão como privilégio. Que entra em campo a pensar nos que dariam tudo para estar ali. E isso muda tudo. Ele sabe a história do lado direito da nossa defesa. Sabe os nomes que ali passaram. Sabe que não pode ser só mais um. Mas em vez de tremer, assume. Diz que está preparado. Que cresceu com a exigência. Que conhece bem a responsabilidade. E depois deixa cair aquela frase que nos desarma. Quero honrar os que gostavam de estar deste lado. Jogar e ganhar, é isso que me dá prazer. Não há volta a dar. Este é dos nossos. Este é alma azul e branca pura. Este é um portista no relevado. E mais do que isso, vem com fome. Com garra. Com vontade de vencer. Vem mais homem, diz ele, depois da passagem por Turim. Vem mais forte fisicamente. Vem com experiência de um futebol diferente, mais duro, mais tático, mas pronto para dar tudo aqui. Falou de evolução. Falou de gratidão ao Vitória. Mas deixou claro que agora está onde sempre quis estar. No seu clube. No nosso clube. E atenção, não é só palavras. Ele quer fazer assistências. Quer fazer golos. Quer carregar o corredor todo. Quer deixar marca. Quer conquistar títulos. E não esconde isso. É impossível não sentir esperança ao ouvir este miúdo. Impossível não acreditar que ainda há jogadores que vêm pelo que o Porto representa, e não só pelo que o Porto paga. Este é daqueles que, se entrar bem, vai conquistar o estádio. Porque não há nada mais bonito do que ver um de nós a viver o sonho por nós. E acredita, o que está prestes a acontecer ainda nos vai deixar mais de coração cheio, porque o que vem a seguir é uma chegada improvável, de um jogador que traz uma bandeira nova para o balneário, e uma ambição gigante que pode virar este plantel do avesso. Ele chega do norte da Europa, com um nome difícil de decorar, mas com um discurso que nos fica cravado na pele desde o primeiro minuto. Vitor Frold. Dinamarquês. Médio box-to-box. Corpo de touro, energia de motor, ambição de campeão. E quando ele diz, sem hesitar, que faltava um dinamarquês ao melhor clube de Portugal, não está só a apresentar-se, está a declarar guerra à mediocridade. Está a deixar claro que não veio passear ao sol, não veio tirar selfies no Dragão, não veio aprender com calma, veio para ser campeão, veio para ganhar já. E era exatamente disto que o Porto precisava.
de alguém que não tem medo de assumir a exigência, de alguém que se sente confortável com pressão, que sabe que aqui empatar é perder, que aqui jogar bonito sem ganhar não vale nada. Frohold fala com a autoridade de quem viveu num clube campeão, de quem ganhou tudo no Copenhaga, de quem jogou com pressão todas as semanas, e agora quer trazer essa mentalidade para o Dragão. E diz isso com os olhos brilhantes, com o sorriso de quem sabe que está onde sempre quis estar. Ele é o primeiro dinamarquês da história do Porto. E sente esse peso como honra, como missão. Quer deixar marca, quer ser bandeira, quer entrar no coração dos adeptos, não só pelo que corre, mas pelo que sente. E a verdade é que, em poucos dias, já conquistou o balneário. Disse que veio mostrar o que vale, que não está aqui para brincar, que sente orgulho, que está ansioso para ouvir os cânticos, para sentir a pressão das bancadas, para honrar a camisola com suor e entrega. E mais do que isso, descreve-se como um médio completo, que sabe atacar, defender, rasgar linhas, fazer o campo todo, que gosta do duelo, que entra forte, que rouba bolas com prazer, que não foge do choque. Pode não ser um artista da técnica, como ele próprio admite, mas traz o que muitas vezes faltou neste Porto: força, físico, garra, raça. E quando diz quero ser campeão, não é marketing. É verdade crua. E o que mais emociona é que acredita. Acredita mesmo. E esse acreditar contagia. Porque no meio de tantas saídas, de tanta dúvida, de tantas críticas, há ali um homem que acredita que pode ganhar tudo, que pode fazer história e que nos pode fazer sonhar outra vez. É com jogadores assim que se voltam a levantar equipas. É com discursos assim que se reacende uma massa adepta. E por isso, Frohold é mais do que um reforço, é um símbolo. Um sopro de confiança. Uma lufada de ambição. Um sinal de que isto ainda pode virar. Que a fé ainda vive. Que o Porto ainda é Porto. Se sentiste tudo isto como eu senti, comenta. Partilha. Mostra este vídeo a outro portista que precise de voltar a acreditar. E se ainda não subscreveste, carrega agora, porque isto é o que fazemos todas as semanas. Viver o Porto com o coração nas mãos. Porque quem sente, nunca desiste. E quem acredita, volta mais forte.